Salve, salve, Legião X! Estamos aqui no Projeto X que multiplica as suas chances de aprovação nesse momento histórico no qual eu me sinto privilegiado. Por quê? Fazer história ao lado da história viva, meu irmão. I don't believe! Gabriel Mendes e Feitosa aí. Que isso, Não moleque. Sobrará pedra sobre pedra, Agora vai dar ruim, hein? Vai dar ruim. O negócio que hoje vai ser trivela na chuleta em level, porra, tipo Roberto Carlos, bluf, batendo falta. E hoje é o que, pessoal? X da atualidade? Não. Hoje é dia do quê, Gabriel Mendes? Maravilhoso que vem comigo. Parabéns pra você. Oi. Essa data. Ei, nem quem faz aniversário hoje? Nem botei no quadro, que desorganização, porque você já sabe. Tá no título da aula. Nossa, mestre, que falha, né? Que falha grave, né? Brincadeira. Bom, pessoal, é claro que você já sabe que hoje é o dia da gente comemorar o parabéns dos 30 anos do desastre nuclear de Chernobyl, né? A tão pedida aula aqui embaixo, ó. Todo mundo no planeta Terra pedindo essa aula. Eu tive que vir aqui hoje e convocar meu amigo Thiago Feitosa pra gente falar sobre os 30 anos. O professor me chamou, eu espero fazer um resultado positivo aí pro time, a gente conseguiu ter telefone fora de casa e, com graças a Deus, a gente conseguiu ver um resultado positivo. Ou seja, vamos aí, né, pessoal, atender a convocação e de quebra, né, Gabriel Mendes? Falar de tratados internacionais de paz, de guerra e paz, né? Melhor que isso, só se Tolstói estivesse Exato. aqui, né, velho? Nossa, que brincadeira horrível que eu fiz agora. E vamos, então, dar início, né, mestre? Temos que contextualizar primeiro a galera, né? Chernobyl é um acidente que vai envolver, né, ali os anos 80, mas a gente tem que fazer alguns precedentes nessa lógica aí, né? Dentro da Guerra Fria, né, mestre? Com certeza. Então vamos lá. Então, mais do que nunca, é importante pra gente entender o ano de 1986. Lembrando, né, galera, quando a gente fala de Chernobyl, obviamente estamos falando mais de uma efeméride maravilhosa. Olha o linguajar. Falando sobre uma data comemorativa importantíssima que nós acreditamos no seu momento. Mãe de Ná, será que vai? A previsão? Será que cai? Será que... filho. Que isso? Façam aí suas apostas. Veio o caboclo Sete Flash agora, mandou aqui o papo no ouvido. Que diz, ó, isso aí pensa. Que isso? Exatamente. Ele falou pra mim que, porra, vai cair isso aqui com certeza, galera. A nossa aula de hoje, basicamente, é sobre a tragédia. Se não tiver o Sete Flash, veio o Jack Sparrow. Exatamente. Só que pra gente chegar em 1986, a gente tem que remontar um pouco o contexto no qual acontece essa tragédia, que apesar, né, de ser um momento bastante dramático, não somente muitas vidas foram perdidas, mas um momento político muito importante, que é um momento conhecido como Guerra Fria. Cold War. Pra gente entender, exatamente. Pra entendermos, então, como chegamos em 1986, a gente tem que remontar um pouco a história da Guerra Fria. E você sabe, né? Quando a gente fala sobre Guerra Fria, obviamente, contexto do final da Segunda Guerra Mundial, que inclusive acaba justamente num outro momento dramático, também uma bomba atômica sobre as cidades japonesas de Nagasaki e Hiroshima, que para muitos historiadores ali já abriria o precedente do início da Guerra Fria. Seria uma mostra de força dos Estados Unidos, já numa destruição catastrófica. Inclusive, para muitos historiadores também, meu querido Thiago, é considerado o maior ataque terrorista da história. Com certeza. Então, esse ataque dos Estados Unidos a Nagasaki e Hiroshima, ela abre o precedente da corrida ali, do conflito conhecido como a Guerra Fria. Eu acho que é importante a gente, para começar a trabalhar esse conceito, trabalhar o próprio conceito de Guerra Fria. Afinal de contas, professor, foi uma guerra que aconteceu lá nos lugares mais frios do mundo, é isso? Não, ô lindão, coisa linda, coisa tchutchuca. Eu sei que você está pensando isso, mas quando a gente fala da Guerra Fria, a gente fala de um conflito indireto entre os Estados Unidos e a União Soviética. O pano de fundo é isso aí, são dois sistemas que estão ali, dois sistemas econômicos e ideológicos, na verdade, mestre, que estão ali prontos a colidir e lutando pela hegemonia do mundo. De um lado, os Estados Unidos, sob o viés do sistema capitalista, e do outro, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? A União Soviética. Então é a partir dessa disputa hegemônica, inclusive tem um historiador maravilhoso
maravilhoso chamado Antonio Gramsci, italiano, que fala sobre essa questão da hegemonia, como essas duas potências nesse momento no mundo estão lutando justamente por essa hegemonia. E a segunda metade do século XX é exatamente pautada nesse conflito entre essas duas potências. Perfeito, Biel. E é uma questão interessante porque hoje nós estamos num mundo onde a gente percebe uma polarização, né, também muito forte, né, onde a China e a Rússia se aproximam e temos, por outro lado, a União Europeia e Estados Unidos muito íntimos, né? O Japão, ironicamente, né, que foi um país bombardeado pelos Estados Unidos, hoje, né, vai ser, né, coberto pelas asas da águia, vamos dizer assim, porque, né, o acordo econômico travado aí no ano passado, né, do Transpacífico tende a aproximar economicamente Estados Unidos e Japão. Então você percebe hoje o mundo ainda vive resquícios dessa polarização. Na Guerra Fria é um movimento muito influente, né, Gabriel? Né, em termos de repercussão militar, estratégica, geoterritorial, né? Tudo isso é muito herança, né, da Guerra Fria. A Guerra Fria gerou muitos frutos. Chernobyl é um deles, mas temos vários outros na atualidade. Eu gosto até de mencionar, meu amigo, quando eu estou falando desse contexto mais contemporâneo, que cabe também muito à geografia trabalhar, que é justamente se a gente olhar para a Síria atualmente. Sim. Acho que a Síria é a grande herança que mostra ainda como é que essas disputas, apesar de uma vitória, né, a vitória dos Estados Unidos, se é que a gente pode, né, colocar dessa forma, se a gente pegar lá o Fukuyama e o fim da história também, que é um assunto interessante, mas enfim, uma discussão válida, mas se a gente pensar nessa perspectiva de que essa herança dessa disputa, desse atrito e desse conflito, ele permanece em muitos aspectos, né? E acho que essa visão sobre a Síria atual, contemporânea, de um lado os Estados Unidos tentando um objetivo e do outro a Rússia também defendendo ali seus interesses naquela região, pensar na única viagem diplomática feita pelo Bashar al-Assad foi justamente para onde, né? Para a Rússia. Então a gente percebe que ainda nesse contexto global contemporâneo, é claro que numa disputa muito mais desigual atualmente, né? Essa questão da Rússia, né? A herdeira da União Soviética e por outro lado os Estados Unidos, ela permanece ainda, não é isso? Sentiu o cheirinho de geopolítica na aula de hoje, né? Sentiu que negócio hoje não é pra fraco não, meu irmão. Então, assim, a gente veio aqui pra falar de Chernobyl, mas a gente também veio pra rasgar uma série de possibilidades, né? Porque hoje você percebe, claro, né, uma desigualdade nessa relação, mas à medida que a gente for falando aqui num desarmamento, né, que vai ser executado pelos Estados Unidos e Rússia, novas potências podem surgir. E a China preocupa muito os Estados Unidos nesse aspecto. Por isso que a gente vai ver uma hesitação muito grande na questão nuclear internacional, né? O armamento nuclear que vai se tornar, né, alvo de terror após Hiroshima e Nagasaki, né? Houve uma produção de forma sobrenatural durante a Guerra Fria, justamente fomentada pelo setor armamentista. Isso é uma herança também muito interessante que a gente pode fazer uma análise, é que o armamentismo estadunidense, né, e russo também, mas o estadunidense, porque ele é capitalista, né, ele criou um segmento bélico que ganhou muito dinheiro durante a Guerra Fria. E que hoje, Mendes, não pode parar de ganhar dinheiro. E aí você se pergunta, acabou a Guerra Fria? Acabou, mas como que eu vou diminuir o ritmo produtivo se essas empresas têm acionistas que cobram, né, uma constante produção, um incremento, né? Ou seja, a gente percebe que a geopolítica ela continua levando a conflitos internacionais que desencadeiam em consumo de munição, em consumo de armas, que vão, obviamente, favorecer esse capital bélico, né? Então, olha mais uma herança da Guerra Fria aí, né, maldita, que a gente pode analisar, né? Eu também gosto muito de falar nas minhas aulas, quando trato desse contexto, Thiago, é como essas economias, elas ficaram viciadas na guerra. Sim, sem dúvida. A economia norte-americana, sobretudo, exatamente, pós-segunda guerra e entrando na Guerra Fria, justamente, né? Que foi o momento auge, né? Então a gente percebe, e aí por isso a corrida armamentista, a corrida espacial, sim. Tudo isso entrelaçado, a corrida nuclear, tudo isso está entrelaçado nesse momento bastante significativo. Aí continuando aquele conceito de Guerra Fria, nós temos o historiador Eric Hobsbawm, um grande historiador do século XX, né? os dados Célebre, tanto na história e geografia, com certeza, sim. para tirar conceitos importantes, ele fala o conceito de paz fria. Na verdade, até fazendo um link com a nossa aula de hoje, esse conceito é bastante interessante. A paz fria, na opinião do Hobsbawm, é a questão de, por mais que esses países desenvolvam tecnologias nucleares, no fim das contas, nem os Estados Unidos e nem a União Soviética tinham interesse no conflito nuclear. Sim. Afinal de contas, mestre, o conflito... aniquilação, né? Exatamente. Um conflito nuclear, ele não era bem quisto nem por um por outro, porque ele levaria à aniquilação da própria humanidade. Né? E lembramos do conceito que já até caiu na prova da UERJ, né, no exame de qualificação, da destruição mútua assegurada, né, mestre? Que quando chega um determinado momento, onde essas duas potências tinham o poder de aniquilarem uma outra e o mundo inteiro, né?
Eu acho que isso também é uma esquizofrenia, né? Que acho que o mundo carrega consigo, que é a primeira vez na história onde o homem é capaz de produzir um artefato que leva à sua extinção, né? E isso eu acho que não é só um reflexo em termos bélicos, né, estratégicos. Tem uma repercussão cultural, social, né, psicológica na humanidade muito forte, né? Os movimentos pacifistas, que aí você pode, de repente, falar melhor, mas né, a gente tem uma série de ativismos que vão ser desenvolvidos a partir desse fato, né? Que é um fato concreto. A possibilidade do homem se destruir, né? Isso é muito forte na história, né, Gabriel? Exatamente. Chega ao nível o ser humano chega ao nível de... Eu acho que esse é um conceito bem exato de esquizofrenia. Sim. Tamanho que ele começa a agir de tal forma que ele talvez nem pensasse, na verdade, se tornasse um conceito, uma ideia secundária, a ideia da própria aniquilação da humanidade. Sim. Mas vamos trabalhar com os fatos, que é o que nos interessa, afinal de contas, então, vamos lá, pra gente vamos fazer uma remontagem histórica, começando no final de Stalin, ali, quando Stalin falece, e na ascensão de Nikita Khrushchev, que já aconteceu num contexto bastante complexo. Isso é importante, exatamente, né? Porque o Nikita Khrushchev ele vai assumir com uma posição diferente daquela adotada pelo Stalin, que a gente sabe, a ideia do grande líder, a ideia de 1984, do grande irmão, escrita pelo Orwell em 1948, que trata justamente dessa ideia da centralização muito forte do poder, da figura do líder, que era Joseph Stalin, principalmente, se a gente pensar em planos econômicos, nos famosos planos quinquenais, né, mestre? Que começam também nesse momento, a década de 30, a década de 40. Que influenciou Mao Tse Tung também, né? Exatamente. O grande alvorecer desses planos, e a partir da década de 50, o Nikita Khrushchev já assume, se a gente pensar no 20º Encontro do Partido Comunista, como ali mostra ao mundo da própria União Soviética das mazelas e dos males cometidos pelo Stalin. Afinal de contas, esse período do Khrushchev é conhecido justamente como o período da desestalinização. Ou seja, exatamente, a própria União Soviética, o próprio Partido Comunista Soviético, tenta desassociar a imagem do Stalin da imagem do partido e da própria União Soviética. Então a gente percebe que é um momento de transformação. Ao mesmo tempo que isso acontece, a gente percebe que lá nos Estados Unidos, mais ou menos na mudança entre o Harry Truman, né? Harry Truman, que adota a doutrina Truman, a política Marshall, né? O plano Marshall, na verdade, que é aquela política de ajuda, exatamente. Né? A doutrina Truman justamente para criar essa dicotomia, que é um marco tão significativo da bipolarização nesse conceito, e a adoção do próximo presidente, que é o Dwight Eisenhower, que também tem uma política de bipolarização, mas ao mesmo tempo, como o próprio Nikita Khrushchev na União Soviética, tentam também uma política de aproximação, acho que é uma palavra forte, mas uma política de aceitação. Tanto é que a partir desse período começa a se utilizar um conceito que é o conceito de coexistência pacífica, né, muito bom, muito bom. Flexibilização das relações. Exatamente. Né? Percebendo que tanto um quanto o outro tinham muito mais a perder numa posição de extremidade, de extremismo, não é isso? Então a gente começa a perceber que nesse momento, apesar dessa concepção da corrida da coexistência pacífica, há por outro lado também a continuidade dessa tentativa de um projeto hegemônico. E é por isso que nesse conceito, nesse contexto, a gente ouve falar muito da corrida armamentista e principalmente, né, mestre, da corrida espacial. Ali no final da década de 50, início da década de 60, é justamente quando em 59 o famoso satélite da União Soviética Sputnik é lançado ao espaço, que vai ali desencadear o período, propriamente a década de 60, acho que é o grande marco, talvez, na minha concepção, ao mesmo tempo que desse conceito de coexistência pacífica, também um conceito de atrito maior, tanto é que o maior perigo de uma guerra efetivamente nuclear acontece justamente na década de 60, naquela famosa questão lá primeiro da Baía dos Porcos, aquela invasão norte-americana, Cuba, né? E depois a questão dos mísseis também em Cuba, né? Sim. Então a gente percebe que a década de 60, apesar de estar ali pautada, teoricamente, nessa concepção da coexistência pacífica, não extua, não tira, não coloca de lado essa corrida por esse projeto hegemônico, não é isso, mestre? E que forma a frase célebre, né? Jamais esquecida pela humanidade, que é: quero ver Cuba lançar, que é muito importante como divisor de águas na intelectualidade internacional, né? Para você que não sabe, né, o autor dessa frase, ele é anônimo, né? Mas, enfim, é muito importante até os dias de hoje, né, mestre? Né? Se Cuba lança ou não balança, né?
ou não vai lançar. Enfim, bom, aí temos que entender esse contexto, né, pessoal, como um momento onde as pressões que os blocos exerciam mutuamente eram muito fortes. Então, ao mesmo tempo que existia coexistência pacífica, né, a produção bélico-nuclear, ela só se incrementava, né? As pesquisas em tecnologia nuclear, elas se ampliavam, e com isso, né, a produção de armas aumentava bastante, né? Só que os custos também são muito altos, né, Gabriel? A gente tem que ressaltar que manter a Guerra Fria foi muito caro, né? E a hora que a gente começar a falar até aqui em processo de desaceleração dessa Guerra Fria, a gente precisa entender que os custos eles vão pesar muito, né? Manter, sobretudo na União Soviética, um sistema social de igualdade, né? De estabilidade econômica, onde não havia uma competição dentro da sociedade tão forte quanto no capitalismo, né? E, ao mesmo tempo, direcionar esforços para uma corrida espacial, para uma corrida bélico-nuclear, isso era muito oneroso para os dois lados. E para a União Soviética, acho que um pouco mais, porque ela não tinha, né, vamos dizer assim, a produção de capital, né, que os Estados Unidos apresentavam, né? Os Estados Unidos, mal ou bem, tinham, devido à sua abertura econômica, um mercado mais dinâmico. E alguns apontam isso aí como um erro da União Soviética, né? Ter se fechado demais, né, Gabriel? Exatamente. Coisa que a China, de repente, fez diferente e vingou, né? Vamos dizer Exatamente. assim. Né? E é justamente nesse momento, década de 40, década de 50, que importantes mudanças políticas vão acontecendo no mundo. E, meu amigo, essa porradaria só tende a aumentar mesmo de forma indireta. Temos a maravilhosa Revolução Chinesa acontecendo. Posteriormente, no final da década de 50, a Revolução Cubana. Sim. Inclusive, essa revolução que não começa com um caráter socialista importante. O aluno acha que a Revolução Cubana já começa socialista. Fidel socialista, né, filho da burguesia ali, né, advogado, ele não começa socialista nem um pouco. Né, ele é Gostava depois... de Cadillac azul. Né? Exatamente. Depois que acontece ali um processo até de pressão, posteriormente da União Soviética e da China, inclusive isso vai causar ali uma rixinha entre o próprio Fidel e o Che Guevara, Sim. duas figuras influentes e importantes desse movimento, mas é justamente, eu acho que a Revolução Cubana é um marco nesse sentido. Porque é aquele momento onde a União Soviética, posteriormente, na década de 70, finca ali uma pontezinha, né? É quase aquele sinal, estou aqui. Sim, Vem sim. quente Não, que muito... eu estou fervendo. Acho que o momento né, mais marcante, mais emblemático, talvez, da Guerra Fria, né? Creio eu. Não, óbvio que a chegada do homem à Lua, acho que isso é muito icônico, mas né, do ponto de vista de tensão geopolítica, acho que né, Cuba é o ícone, né? É o marco nesse sentido, né? E Cuba também desperta a crise dos mísseis, né, Gabriel? Que Exatamente. talvez o evento nuclear mais preocupante, né, da história da guerra. Alguns falam que a Guerra da Coreia também foi muito crítica, que existiam outros momentos graves, mas acho que do ponto de vista simbólico, né, a crise dos mísseis foi um momento mais tenso, né? Os 13 dias que abalaram o mundo. Que abalaram o mundo, né? Maravilhoso. Kevin Costner. Kevin Costner foi muito bom, por sinal, pra quem nunca assistiu, né, Assista. vale a pena, né, conferir, que fala bem sobre esse momento. Galera, a gente vai dar uma paradinha agora pra fazer a vinheta e continuamos em seguida com essa excelente explanação, que não é só de Chernobyl, é Guerra Fria, é tapa na picanha, é trivela na chuleta e é fogo na brasa. Fica ligado. Sabe que é no amor. Ah, essa vida de trabalho corrido é sempre uma loucura e nunca dá tempo da gente se atualizar. Mas você tem uma oportunidade de agora estar ligado nas maiores novidades do mundo moderno. Às quartas-feiras, no canal do YouTube do Projeto X, nós temos o X da Atualidade, o programa que substitui esse jornal que você nunca consegue ler. E às quintas-feiras, no Periscope, esse programa é gravado ao vivo, às 7h30 da noite, com direito a chat. Fica ligado com a gente, pessoal. Vem se atualizar. Então, pessoal, agora após a vinheta, a gente já vai encaminhar para os anos 70. Podemos, Gabriel? Falar Vamos sobre caminhar a para os década anos de 70. Né? O Década que é importante, né? Justamente. E essa década que, na verdade, é uma década que começa no final da década, sem pegar pelo governo, principalmente dos Estados Unidos, é um momento bastante significativo, né? Sim. Momento onde o Nixon, ele vai renunciar para não ser impeachmentado, depois da famosa questão ali do Watergate, né? Onde o republicano Quase está uma ali... lava-jato Exatamente. americana, né, Messi? Está ali, exatamente, né? Escutinhas para saber o que a rapaziada do Partido Democrata estava querendo saber, né? Isso aí. Então, depois, por causa do edifício Watergate, é bom que a gente mencione isso, a partir daí o Nixon, ele renuncia, assume o Ford, né? O Gerald Ford, 74 a 76, e posteriormente o nosso amigo Jimmy Carter. Lá na União Soviética, governa durante esse longo período o Brezhnev, que vai governar de 64 até 1982.
é nesse momento que a gente vai entrar no momento mais significativo, que é justamente, se a década de 60 é a década da convulsão, as manifestações nos Estados Unidos pró-direitos civis, as manifestações das mulheres pró, né, direitos igualitários também, né, a questão do movimento hippie na União Soviética, o final da década de 60 e o início da década de 70 mostra justamente aquilo que a gente falou anteriormente, né, Thiago? Essa corrida espacial armamentista nuclear começa a ficar muito pesada para a economia soviética. Tá caro. Afinal de contas, a própria NASA nos Estados Unidos, ela, cada ano que passa, ela tem menos investimento norte-americano. Né? Hoje é quase 100% privado. Exatamente. Tanto é que hoje, nessa corrida espacial, a China já está ali num momento muito mais avantajado, né, mestre? Sim. O governo tem mais dinheiro, a China tem mais capitais. E uma coisa interessante, né, Gabriel, que você pode confirmar, que os Estados Unidos também forçavam um pouco a barra das corridas espacial e nuclear para forçar a União Soviética a gastar mais dinheiro, né? Sabendo que esse era o calcanhar de Aquiles deles. Né? Exatamente. Ou seja, para poder manter uma rivalidade, os Estados Unidos sempre elevavam um nível para que a União Soviética fosse forçada a alcançar, e isso levava mais custos e mais problemas, né? E aí a gente vai caminhar justamente para que a gente montou aqui uma espécie de linha do tempo que vai levar até Chernobyl e as suas consequências. Dentro dessa corrida nuclear, e aí a gente tem o famoso o Plano Manhattan, Projeto Manhattan, né? Aquele maravilhoso filme que eu sempre me esqueço dos personagens sobre a Guerra Fria, mas Watchmen maravilhoso, né? O Projeto Manhattan, clássico justamente do Alan Moore, né, dos quadrinhos que foi pro cinema. Exatamente, que trata justamente desse período bastante instável no mundo, né? De perpétuo e de constante medo, que vem lá do período. Acho que medo exatamente. É o símbolo, né? Que vem lá da década de 50, se a gente pensar no marcatismo nos Estados Unidos, essa ideia translocada, né, do perigo vermelho, por exemplo, que tem consequências, inclusive, neste país maravilhoso de meu Deus, né? Maravilhoso, 1º de abril de 1964, mestre. Isso, mestre. Opa, acho que não, Revolução, mestre. Então a gente percebe... Então a gente percebe que nesse momento, alguns tratados e acordos são assinados justamente... ora tentando diminuir, ora acentuando essa disputa nuclear. Isso é muito importante. Os livros de história falam muito disso no final da década de 60 e início da década de 70. Ora a gente tem uma ênfase mais na coexistência, na diminuição dessas tensões. Atenção. Exatamente. Joga uma lenha na fogueira. Justamente. Né, se a gente pega os presidentes da década de 70, principalmente do final da década de 70, são presidentes voltados mais para essa distensão. Só que na década de 80, quase ela toda, será governado por um rapaz chamado Ronald Reagan. Eita, inclusive ele, né, na década de 80, ele quer reacender ali, exatamente, reacender a chama da Guerra Fria. Ator de Hollywood em Washington não dá certo, né, velho? Ou dá muito certo, né? Deu certo pra muita gente. Exatamente, né? Então a gente percebe que nesse momento, esses tratados, esses acordos, eles oram caminham para a extinção ou diminuição e oram acentuam isso. Acho que é bom a gente caminhar para a gente chegar em Chernobyl finalmente, né? Lembrando que nos anos 70, né, pessoal, você vai ter dois momentos muito importantes que vão ser os choques do petróleo em 73 e 79, né? Em 73 você tem a guerra do Yom Kippur, que vai levar a OPEP, né, um desligamento da produção de petróleo, que triplica o valor do barril. E em 79 você tem a Revolução Iraniana, né? A Ayatollah Khomeini comanda ali uma negação ao Ocidente muito radical, que depois vai, né, ser intitulada Revolução Islâmica, né? Que invoca todo o mundo islâmico para uma maior oposição ao Ocidente. E esses dois momentos de redução na produção petrolífera encareceram muito o dólar, o crédito internacional, os juros internacionais explodiram, e isso prejudicou, né, a economia de uma forma geral, né? O próprio Brasil, né, que estava num momento de milagre econômico, né? Milagre, né, ali, né, pelo menos de crescimento do PIB, né, muito acentuado, você vai ter ali uma desaceleração geral, né? E, ironicamente, é na década de 70 que começam os acordos mais efetivos, ou pelo menos mais claros, né, a respeito dessa redução de produção. Em 72 você tem o chamado Tratado Antimísseis Balísticos, ou seja, já era uma proposta de tentar eliminar os mísseis balísticos dos dois blocos, né? Isso é uma proposta até então revolucionária. No momento de corrida armamentista, você fala em redução. E depois vamos ter aqui dois planos, né, Biel, que a gente pode parar um pouquinho para falar, que é o plano SALT 1, em 72, né, que limita o uso de mísseis que alcancem até 5.000 km de distância, e o SALT 2, que é o limite de 2.400 mísseis
por país, né? Isso é importante, que já é um tratado um pouco mais contundente, né? Exatamente. E por isso que eu sempre gosto de usar essa questão da paz fria, porque eu acho que os próprios governos da União Soviética e nos Estados Unidos percebem que essa corrida nuclear, ela efetivamente é um problema, muito mais do que uma solução, muito mais do que resolver alguma coisa, essa corrida traria grandiosos problemas. Se a gente pegar o período aqui, mestre, é um período onde, por exemplo, nos Estados Unidos nós temos grandes manifestações, onde a população norte-americana cada vez mais pressiona o governo norte-americano, como por exemplo na Guerra do Vietnã. Muito as manifestações em 68, a própria morte de Martin Luther King no mesmo ano, né? A morte do querido irmão do outro assassinato, né? Do John Kennedy, o irmão do Robert Kennedy também, é morto no mesmo ano. Então a gente percebe que também a pressão popular em torno a questões referentes à própria guerra, tendo em vista a guerra do Vietnã, também faz com que o governo norte-americano ele tome uma posição mais moderada. E, em contrapartida, a União Soviética começa a mostrar uma fraqueza econômica que vai também levar... Foi uma espécie de alívio, né? Esse discurso estadunidense para a União Soviética, Brezhnev, ele deu uma respirada ali, né? Porque realmente é uma tentativa de redução que em... 79 chega ao SALT 2, 79 que é concomitante ao segundo choque do petróleo. Então, foi realmente um momento onde para a União Soviética e para os Estados Unidos também, né, devido à inflação, né, do petróleo, foi um frescor, vamos dizer assim, nas contas públicas, né? Coisa que parece que o Reagan nos anos 80 tenta reacender, né, Biel? Essa questão é importante, né? O Reagan é um cara republicano, lembrando, pessoal, o Partido Republicano é altamente armamentista, pró-elite, né? É um cara que é muito mais ligado ao segmento voltado para a guerra e que vê ele como uma espécie de garoto propaganda desse sentido, né? Justamente. Alguns falam que ele tenta reacender para dar, como a gente falou anteriormente, uma fritada na União Soviética, né? Obrigar a União Soviética a queimar os seus cartuchos, né? O que a gente poderia, de repente, analisar em relação a isso? Eu acho que a gente pode caminhar justamente para a década de 80, que aí são propostas concretas de eliminação de ogivas. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente fala da questão da energia nuclear, da questão nuclear, liga-se muito à questão armamentista, né? Mas é importante que a gente ressalte também que a utilização da questão da energia nuclear, por exemplo, ela estava voltada justamente para atender algumas demandas na própria União Soviética e no próprio mundo, né? Claro. Então a gente percebe que na década de 80, apesar dessas propostas de eliminação das ogivas, isso não significa necessariamente abrir mão da tecnologia nuclear. Inclusive, né, mestre, isso ainda no mundo contemporâneo é a pauta de grandes discussões e debates. Quem, afinal de contas, pode ou não pode ter o controle sobre a produção nuclear? Né? E aí é importante você lembrar do Conselho de Segurança da ONU, né, pessoal? E aí, vamos relembrar? Quantos são? 5. Quais são os 5? Ó, 5. Estados Unidos, Rússia, China, França e Inglaterra. Beleza? E aí você lembra, quem são esses caras? São os caras que venceram a Segunda Guerra Mundial, com a adição da China. E aí você entende que até hoje é uma definição de decisões geopolíticas a partir dos vencedores da Segunda Guerra Mundial. Olha que estrutura arcaica, né? Ou seja, as relações internacionais, elas beiram um absurdo, porque como é que eu posso ter as questões de paz, os 5 países que são as maiores potências nucleares do mundo? Então, o pressuposto para você negociar a paz é ter arma nuclear, né? E manejar a energia nuclear é um caminho para isso, já que o enriquecimento do urânio, acima ali de 20%, ele permite, né, uma produção bélica nuclear. Por isso que o Brasil, ele despertou um tempo atrás medo, né? Porque o Brasil é o 6º maior enriquecedor de urânio do mundo, ou pelo menos era até algum tempo atrás. E quando há esse domínio ali na região de Resende, no Rio de Janeiro, desse enriquecimento do urânio, você consegue, obviamente, né, imaginar esse cara produzindo armas nucleares, o que não é o caso brasileiro, porque a gente não tem tecnologias para coisas bem mais simples que dirá para isso. Mas isso preocupa as potências vigentes, né? Essa possibilidade de enriquecer urânio, como o Irã, né, também há um tempo atrás, né, foi embargado, ou seja, você tem uma série de vigilâncias, né, que são executadas. Então, assim, eu tenho as potências vigentes, mas eu não quero que ninguém mais ascenda, né, como um possível centro de poder nessa temática. Aí aquele nomezinho sempre vem à mente, né? Coreia do Norte, né? A Coreia do Norte. Coreia do Norte tá sempre pipocando. Na hora que falta comida ou recurso na Coreia do Norte, o Kim manda lá um míssil no Pacífico e a galera treme e vai lá e dá dinheiro pro Kim, né? Então é uma questão
importante da gente analisar. E dentro desse furor, né, Gabriel, até antes da gente, né, falar do primeiro Cor de Edição, a gente precisa falar de Chernobyl, né? Porque Chernobyl vem no meio, né? Chernobyl vai vir justamente em 1986, onde, né, na Ucrânia, você vai ter a explosão de um dos 4 reatores da usina de Chernobyl, 4 reatores, cada um com a capacidade de 3,2 gigawatts de energia. Essa usina de Chernobyl, ela respondia sozinha por 10% da energia da Ucrânia inteira, né? E aí você tem, né, uma situação dúbia, né? Alguns falam que a tecnologia do reator falhou, ou a gente, né, até pesquisando para aula, né, Gabriel, encontramos muitas fontes, né, e essas fontes, elas divergem muito, até em números, né, e aí você tem todo o direito de questionar, mas a gente aqui fez uma coleta geral e por amostragem e eliminação a gente acabou chegando a alguns números, né, que não fazem tanta diferença assim, mas é importante entender que ali você vai ter, né, 2 possibilidades, falha tecnológica e falha humana, né? Acredita-se que o chefe responsável de Chernobyl, ele tentou comandar um teste de desaceleração do reator, e no momento que houve a desaceleração do reator, né, até o que não era recomendado pelos manuais de segurança, mas ele quis comandar esse teste, o reator extremamente voltou a operar em capacidade maior. Isso gerou ali um efeito, né, de explosão que culminou com um desastre de Chernobyl, uma explosão de mais de 2.000 graus Celsius de temperatura, que matou no dia especificamente, 31 pessoas, mas se estimam já milhares, né, de mortos, né? Só nas obras de contenção, de tentativa de contenção de Chernobyl, que envolveu mais de 800 mil pessoas, você teve 25 mil mortos e mais de 70 mil pessoas com sequelas, né? O que é mais absurdo, Gabriel, antes de deixar você falar, é que nas pesquisas que eu fiz, desses 25 mil mortos em Chernobyl, né, que participaram da contenção, né, por câncer, por inúmeros fatores, doenças, 20% suicidaram. Tamanho era o sofrimento que essas pessoas estavam passando fisicamente, debilidade, né, graças à contaminação por esse desastre que foi, né, uma catástrofe hedionda, né? Só para você ter uma ideia, a Bielorrússia, que é um dos 3 países envolvidos, né, diretamente nessa explosão, a Ucrânia, a Rússia e a Bielorrússia, 70% da Bielorrússia foi contaminada por ventos radioativos, né? Isso é uma tragédia. Eu gostaria de mencionar uma coisa que é fundamental, né, mas a gente já está na meados da década de 80, Sim. onde o Mikhail Gorbachev já assume numa postura completamente diferente dos outros secretários gerais do partido, que é uma postura de assegurar ali a permanência do projeto do socialismo real, como sim. o próprio Robert Brown gosta de usar esse conceito, e a gente percebe que a catástrofe de Chernobyl acontece do dia 25 da madrugada do dia 25 de abril para o dia 26 de abril. E é interessante que mesmo uma catástrofe dessa proporção, ou nesse tamanho, dessa dimensão, o governo central da União Soviética ainda tentou ali esconder do mundo. Sim. Ainda tentou esconder. Opa, gente, acho que Isso foi hediondo. Tentou esconder do mundo essa catástrofe, tanto é que os países do Ocidente, por exemplo, né, a própria Europa, né, só tiveram conhecimento disso no dia 29 de abril. Nossa. E isso muito Quase por conta, semana exatamente, e isso muito por conta justamente do alastramento, obviamente, que começou a atingir principalmente a região sim. do norte da Europa. A Suécia parece que foi um dos primeiros a detectar exatamente. E denunciou, né? Mas chegou até a região da Bélgica. Nossa. Eu li lugares que chegou até a região da Bélgica. Então esse alastramento aí desse vento tóxico, radioativo, obviamente fez com que esse fato, né? Um fato tão, poxa, dá pra esconder, né, mestre? Vamos esconder a catástrofe. Aquela explosão, né? Vamos esconder a catástrofe. Bombinho, cabeção de negro, né? Não foi nada demais, não. Mas, enfim, o que a gente percebe é que justamente esse fato aconteceu em 86, o Gorbachev assume em 85. Um ano depois, a União Soviética, numa grande instabilidade, a gente vai ouvir falar daqui a pouco da Primavera de Praga, como também movimento que acontece, movimento na Hungria que acontece logo depois. Então a gente percebe que nesse contexto, que é justamente no período, a partir de 87, principalmente, o Gorbachev assume aquela política da perestroika e da glasnost, né? A transparência, né? E a transformação, a gente começa a perceber que realmente a União Soviética está lhe dando os últimos suspiros. Então, esse movimento, esse fato, essa catástrofe, esse marco histórico negativo, né, da humanidade, não é um erro específico de um país ou de nações ou de uma guerra fria, mas sim um desastre humano, ele obviamente tem as suas consequências até os dias atuais. Se a gente pensar, há uma zona de exclusão, como é chamado, de 30 quilômetros
próximo à região ali onde houve a explosão do reator em Chernobyl. Então, gente, até uma tragédia, né? Exatamente, o número de mortos é tão discrepante porque as doenças que foram desenvolvidas ao longo do tempo, elas foram, né, os dados eles foram sendo perdidos porque a população ela foi se migrando para outras regiões, aquela população. Claro. É engraçado, né, mestre? Muitas pessoas, principalmente paramédicos, bombeiros, né, morreram ali naquele momento, logo depois da explosão, e as pessoas foram retiradas de suas casas com a promessa de que voltariam 3 dias depois. Nossa. Então a galera pegou ali, né? as pessoas pegaram ali o que dava para pegar, né, para levar para uma região segura e nunca mais voltaram. Quer dizer, inclusive na região, na cidade próxima ali a Chernobyl, há um grupo de senhoras, cerca de 100 pessoas, que voltaram e estão vivendo nessa zona. Estão em Chernobyl. Exatamente. Nossa. Estão vivendo ali próximos à região há cerca de, se eu não me engano, há cerca de 20 anos. Não aguentaram viver em outros países como exilados Voltaram e voltaram. Pra morrer, né? Exatamente. A questão é que havia barreiras militares, inclusive, para impedir que essas pessoas voltassem às suas origens, mas depois os próprios militares disseram que se eles morrerem, que morram felizes nas suas casas. Então houve até esse momento aí de consternação. Existe uma estatística assustadora, é que a radioatividade ela é tão imensa que a ocupação humana só vai poder estar ali de forma segura daqui a 25 mil anos. 25 mil anos é o tempo necessário para que o lugar possa ser recuperado, né? E aí, assim, só pra gente encerrar esse bloquinho, né, alguns dados alarmantes, né, mestre? Assim, curiosidades, né? Você tem transformações nos ecossistemas, tem um grupo de javalis contaminados por Chernobyl que perambula pelas florestas da Alemanha, né? E que é considerado ali um animal, né, sobrenatural, né, no sentido, né, de que ele tem uma resistência física acima do normal, né, e está sendo estudado. Você tem hoje fungos que estão se alimentando da radioatividade presente em Chernobyl, né? Algumas curiosidades, né, que são bizarras, né? E que tornam Chernobyl, né, considerado aí pelo OMS, o pior caso de saúde pública da história da humanidade, né? Ou seja, a maior tragédia na saúde pública da história da humanidade é Chernobyl, né? Com árvores que mudaram de cor, né? Você tem lugar em Chernobyl que as folhas não apodrecem, né? Ou seja, não há bactéria que consiga chegar, e o decompositor que consiga atuar sobre as folhas e galhos, né? Você tem pessoas que foram trabalhar na contenção de Chernobyl que o olho mudou de cor, né? Você tem pessoas com o olho castanho e o olho ficou azul. Então, assim, é um nível, né, de destruição, além de mulheres grávidas que tiveram filhos, né, deformados e uma série de mazelas que no próximo bloco a gente vai voltar, porque o tempo está estourando, nosso diretor está aqui nos nossos calcanhares e voltamos para a conclusão dessa aula em breve. Fique aí com essa vinheta desse rapaz simpático. Tá bom demais. Pra você. Tá gostando dessa aula? É muito legal, né? Mas seria muito bom se nós pudéssemos aprender a combater as doenças que afligem nossa vida. E você tem uma oportunidade. Às terças-feiras no Projeto X, você tem um Plantão X, onde os professores de biologia de química ensinam muito sobre as doenças e o mundo da saúde. Então fica ligado no Projeto X às terças-feiras, no Plantão X. Gabriel Mendes, me lembrei de uma tradição que Zé Bonner criou nas aulas, que é o momento onde o aluno vai olhar o quadro, mestre. Um mito Bonner. Cadê a entidade mito? Cadê isso aqui, ó? Tá falando aqui no meu ouvido pra gente deixar agora, que agora é a hora do print. Vamos lá, pessoal. Ctrl C, print screen, botão do volume para baixo. Aê! Printou? Show. E aqui, né, para a gente delinear o encaminhamento final da nossa aula, meu querido Gabriel Mendes, vamos aqui, a partir de Chernobyl, entender que existiu, né, como você tinha falado, propostas concretas de redução de ogivas, de eliminação, aliás, de ogivas, né? E em 1987, em 8 de dezembro, o primeiro acordo de redução da história. Ou seja, até então existiam acordos de limites, certo, pessoal? Em 87, ou seja, Chernobyl foi muito influente.
no pós-Chernobyl a comunidade internacional ficou tão alarmada, né? E principalmente a Europa, só queria fazer esse adendo, porque a gente pode pensar, pô, ainda continuamos no governo do Reagan, ainda o Gorbachev com essas medidas... flexibilizadoras. Exatamente, flexibilizadoras. E, de repente, eles assinam uma proposta de eliminação das ogivas. Você acha que foi a Europa que bateu o martelo nessa questão, né? Obviamente, os europeus, os que mais... foram vítimas vitimados por isso, perceberam o tamanho do barulho, né, mestre? Então podemos tratar esse evento como um momento decisivo na Guerra Fria. Exatamente. Então, né? Talvez essa política de pressão na redução tenha desanimado de vez o ímpeto, né, dessa Guerra Fria. Justamente. Né? E aí os próprios países aliados dos Estados Unidos, aqueles que formavam aquela maravilhosa, que ainda existente aliança militar chamada de OTAN. OTAN, né? Organização do Tratado do Atlântico Norte. Constantemente evocada em questões, exatamente, que envolvem ela a Europa e Estados Unidos. passa a pressionar o governo norte-americano a justamente assinar esses acordos para diminuição e eliminação, principalmente, Muito importante isso, hein, pessoal? Então, é possível uma questão de prova, porque nós estávamos pensando nessa aula e tentando imaginar. Como que cairia uma questão sobre Chernobyl? Vai cair sobre o evento, sobre os mortos? Não é esse o caminho, né? A questão é justamente tentar buscar um desmembramento, um desdobramento a partir desse fato, né? Lembrando que Chernobyl, né, pessoal, vai ter como evento de contenção um chamado sarcófago, né, Gabriel? Que é uma espécie de cápsula gigantesca que vai ser acoplada sobre o reator que vazou, né? Cápsula essa que foi construída em muita velocidade para, né, acelerar o processo e hoje, né, padece da possibilidade de um colapso, né? As estruturas metálicas estão enferrujadas e você pode ter um rompimento. Eu vi um dado na internet que eu fiquei preocupado. Se tiver um rompimento desse sarcófago que está hoje sobre a usina, o reator de Chernobyl que explodiu, você pode ter a contaminação e envenenamento de 100 milhões de pessoas. Tanto que eles já estão construindo agora um novo sarcófago para sobrepor esse. Sarcófago esse, Gabriel, que é maior que o Big Ben, aquele relógio lá, para quem não conhece, em Londres, né, que é o marco londrino. Você poderia colocar debaixo desse novo sarcófago a Catedral de Notre Dame em Paris, né? O tamanho dessa estrutura gigantesca que vai ser colocada sobre essa, né, com um custo ali de quase 3 bilhões de dólares para tentar, né, ou seja, cobrir a cobertura que está prestes a entrar em colapso, né? O aluno pode ter dificuldade de imaginar essa coisa. Eu gosto dessa coisa lúdica, né? Pensa na cúpula dos Simpsons, moleque. Filme dos Simpsons, cúpula. Exatamente. A cúpula. Aliás, ali. muito bom você ter puxado os Simpsons, que é um desenho que versa sobre essa questão nuclear, né? Uma cidade criada ali nesse contexto, não é, né? Nesse momento ali, 1988, 87, né? O criador dos Simpsons, ele vai tratar de uma cidade onde as pessoas são todas amarelas, onde os peixes têm 3 olhos, né? E existe uma visão capitalista, né, sobre a questão da fábrica, e o Homer trabalha na fábrica. Então, assim, você percebe que havia uma influência dessa questão da usina nuclear. Toda hora o Homer, ele quase deixa a usina explodir, né? Tem lá um perigo de os aparelhos já entrarem em pane. Então, você percebe que isso é muito vivo, né, na cultura pop, na cultura política, né, e nas decisões que vão ser tomadas, né? Porque isso aqui é muito marcante, realmente, né, pessoal? Agora, 91... né, você já vai ter o início da política que vai ser conhecida como START. Então você tinha os planos SALT 1 e 2 em 72 e 79, e você vai ter o plano START 1 em 91, que tinha como objetivo, pessoal, reduzir o arsenal de ogivas de cada um dos blocos para 6 mil. Só para você ter uma ideia, pessoal, existem estatísticas aí não oficiais de que os arsenais bélicos nucleares dos 2 blocos já chegaram a 30 mil ogivas cada um. Chegar a 6 mil é uma redução muito significativa, né? START 1 que começa a funcionar a partir de 94, mas que vai ser assinado ali em 91. E em 93, antes do Biel falar, você já tem o START 2, que iria limitar mais ainda, ou seja, de 6 cairia para 3.500 ogivas dos Estados Unidos e 3.000 ogivas russas. A justificativa é que as ogivas russas tinham um poder de destruição maior, então, né, em capacidade de destruição, os 3.500 americanos e 3.000 russos tinham uma equivalência, né? Até porque aqui a gente já fala no contexto pós-Guerra Fria. Pós-Guerra Fria, já, ou seja, a queda aí o Gabriel vai Soviética. delinear essa questão 91, que é importante, mas você percebe que há uma continuidade. Mesmo com o fim da Guerra Fria, Estados Unidos e Rússia continuam tendo essa preocupação, né, com seus arsenais, né, que são muito poderosos, né, e muito preocupantes para o mundo como um todo, né, e os debates eles se mantêm, né, Gabriel? Então a gente deve fazer uma análise aí sobre o fim da Guerra Fria e esse momento aí.
Primeira questão significativa, a gente percebe que é imediato, né? O perigo, eu fico imaginando as pessoas que viveram naquele contexto do desastre de Chernobyl, que estavam ali inseridas dentro da Guerra Fria, o impacto disso nas suas mentes, né? Como é que isso resultou numa reavaliação da onde iríamos chegar com isso? Sim. Afinal de contas, essa corrida ensandecida pela hegemonia nos levaria aonde? À aniquilação? Sim. Então a gente percebe que ao mesmo tempo que a União Soviética já dá ali seus últimos suspiros no final da década de 80, aí o grande marco ali, a queda do Muro de Berlim, em 1989. Muito bom. Muro esse construído em 1961, ali também nesse contexto de... Ora, um momento mais... Territorialização. Exatamente, territorialização. Formação da famosa cortina de ferro, maravilhosa, né, mestre? Então a gente percebe que nesse momento, tanto é que Chernobyl tem um impacto tão grande, que aqui até mesmo, do outro lado do Atlântico, nessa terra maravilhosa de, meu Deus, ele, quem? Raimundo Nonato. Quase. Quase. O nosso querido Marajá do Maranhão. Que isso? Quem é ele? Quem? Que isso? Joseph Sarnes. Exatamente. Que isso? No ano de 1900. Joseph de Sarnes. Exatamente. Isso, o Imortal, inclusive. Esse é bom, nunca morre, nunca morrerá. Não, o Imortal no sentido da academia, né? Ele é um... E também não morre, né? Ele toma formol igual... Né? Deve tomar o mesmo formol da Elizabeth II, né? Nossa senhora, se tem a longevidade, deve ter alguma coisa naquele escopo lá do Maranhão. Não é possível, né, mestre? É possível. Então, em 86, ele assina um acordo para diminuição também das questões voltadas para o enriquecimento, para a manutenção e até... Um acordo de neutralidade, quase uma Exatamente. promessa de que não... Porque isso é muito importante, Gabriel puxou. Esses países fazem acordo de redução, mas, peraí, se ele não fizer os demais, ou seja, os outros, além de Rússia e Estados Unidos, assinarem os mesmos acordos, qual é o perigo de que eles reduzam e outras potências surjam? E aí a bipolaridade vire multipolaridade nuclear. Aí não pode. Na economia já foi um parto, né, para eles aceitarem. Se é que aceitam, que isso é muito questionável. Mas na questão geopolítica e militar, a ideia é, bom, já que eu tenho que aturar a Rússia, sendo os Estados Unidos, e já que a Rússia tem que aturar os Estados Unidos, que sejamos nós dois a negociar. E que os demais não coloquem asinhas de fora, né? Isso é muito importante. Então tem que garantir que os outros também baixem sua bola e não produzam mais, né? Isso é importante ressaltar, né, Bel? Exatamente. E aí caminhamos aqui, acho que a parte pra gente já fechar esse... Aqui é importante, né? Porque 2001, 2002, você vai ter, olha só que retrocesso. 2001, quem assume o poder nos Estados Unidos? E aquele menino? Aquele menino. O W, que tem W no nome, o filho. O filho do... porque em 91, olha só que interessante, era o pai. Era George Bush, pai, que aceita reduzir. Ou seja, é republicano, mas aceitou reduzir. O filho dele, também republicano, em 2001, abandona o Tratado Antimíssil de 72. Mas por que será, hein? Mas por que 2001? 2001, você tem o 11 de setembro, e a proposta estadunidense era criar um escudo antimísseis em torno dos Estados Unidos, porque havia ameaça do terror. George W. Bush, ele começa fazendo uma proposta ao Congresso americano de $1 trilhão em defesa. Não é um mi, não, né? Um tri. Ele já começa assim, Congresso, me autoriza um tri? Ele falou, pô, cara, tu acabou de ser eleito, não vou te autorizar. Ele falou, pô, beleza. Mas se acontecer alguma coisa muito grave, vocês me autorizam? Aí aconteceu, né? Autoriza. Aí 11 de setembro caíram as Torres Gêmeas. Aí ele, pô, Congresso aí, caiu Torres Gêmeas. Vocês me autorizam agora? Quantos tri? Quantos tri? Gente, a indústria bélica estadunidense, ela ganhou apenas $4 trilhões entre 2001 e 2007. Ué, mas... A proposta era 1. Ganharam 4. Ou seja, o pacote chamado de Doutrina Bush, liderado por George W. Bush, a emenda foi melhor do que o soneto para o setor bélico, que estava, né, muito triste com a década de 90. Que foi uma década de quê, pessoal? De avanços nas negociações para a redução armamentista. E o setor bélico, claro, fica tristinho. Stark ganhou muito dinheiro nessa época aqui, né, Max? Ah, sim. Tony Stark foi nessa época que ele fez a armadura dele. Não tem que lembrar que tudo que acontece na Marvel é verdade, né, pessoal? Com certeza. É que eles não mostram a verdade pra gente, mas é tudo real. Então você percebe que em 2001, 2002, Estados Unidos fala, estou fora do Tratado Antimíssil. A Rússia fala, então eu vou abandonar o START 2. Vou voltar pro START 1. E se demora, eu abandono o START 1. Ou seja, teve um retrocesso aqui. Aqui você percebe que a doutrina Bush, ela quase retomou uma animosidade maior entre esses dois lados. Claro que o fôlego também, né, Biel, já não era mais tão elevado, né, o capital para isso não era tão interessante. Os Estados Unidos tinham um outro direcionamento geopolítico que era em relação ao Al-Qaeda, né, o Oriente Médio, indo para o Iraque em 2013, inclusive, e colonizando o Iraque, né, que é uma questão que nenhum livro de história nunca vai falar, mas é um neocolonialismo descarado.
Mas em 2010 já vai ter um rapaz mais bonito, mais, né, bronzeado, mais moreno, mais sensual. Havaiana, né? Um cara já... Buena hora. Havaiana. That's que. Meu irmão, Barack Hussein Obama é o cara que vem falar yes we can e que vem tentar reduzir um pouco esse ímpeto, né? Tanto que o primeiro mandato do Obama, ele ganha o Prêmio Nobel da Paz, né, Bel? No segundo, ele já vira o Warlord, né? Mas enfim, mas o primeiro, ele vai sentar com o Medvedev, que era presidente da Rússia, né? Aquele mandato tampão ali que sai o Putin, bota o vice dele, depois vice, não se reelege não que eu vou entrar. E aí o Putin já tá no poder, né, de 52 anos. E eles vão assinar o SALT 3, que é a redução para 1.500 ogivas por país. É claro, obviamente, só querem fazer esse adendo, ano 2010, período pós-crise, né, mestre? Ah, muito bem lembrado. Nada já não tava com a bala no... Os Estados Unidos são pacifistas. Peraí. Pacifismo, quando tem choque do petróleo, quando tem crise na bolsa estadunidense. Essa questão é muito importante ser ressaltada, né? E claro, né, pessoal, uma tentativa de reduzir os seus próprios gastos, reduzir os seus armamentos, mas garantir que novos centros não se estabeleçam. Tanto que é nesse momento que você vai ter um embargo ao Irã, né? Ou seja, o governo lá do Mahmoud Ahmadinejad vai ser questionado por quê? Eles produzem energia nuclear e queriam fazer um acordo, né, com os Estados Unidos de enriquecimento na Turquia, coisa que o Obama não aceitou. Quem costurou o acordo foi o Lula, que vai ao Irã e negocia com a Ahmadinejad, um acordo que seria vistoriado pelos inspetores da ONU, mas olha só, você vê o imperialismo e a visão centralizadora. Como foi um acordo costurado por um líder sul-americano, coisa que o líder estadunidense não conseguiu fazer, os Estados Unidos negaram o projeto brasileiro. Ou seja, eles queriam uma abertura. O Irã não aceitou o papo americano, mas aceitou o papo brasileiro. Ia concordar. E aí os Estados Unidos depois que não aceitaram bem a questão, por quê? Porque, obviamente, querem manter essa hegemonia, né, nas decisões, né, no controle e na geopolítico, que é lamentável, né? Agora, só para encerrar minha fala e deixar o Gabriel falar, para ele concluir, que eu sei que tem muita coisa a dizer, Chernobyl e Fukushima, pessoal. Chernobyl em 86, Fukushima em 2011, ocorrido no Japão após o pior terremoto da história japonesa, 9.1 na escala Richter, foram os dois únicos eventos nucleares que atingiram o nível 7, numa escala de 0 a 7, ou seja, o nível máximo, né, de vazamento de material, de contaminação de radioatividade, né? E logo após as suas ocorrências, aí para mim o foco de questão que poderia ser cobrado. Políticas mais contundentes de combate à energia nuclear e à produção bélica nuclear foram tomadas, né? Hoje, após Fukushima, França e Alemanha já apontam para a eliminação da energia nuclear até 2030. O que é uma temeridade, Gabriel, porque a energia nuclear, se for bem manejada, ela é muito eficiente e não gera resíduos poluentes que esquentam a atmosfera, né? Ou seja, para o aquecimento global, ela é muito interessante, né, Bel? Exatamente. Como que a gente pode amarrar tudo isso aí pra gente dar a conclusão? Para fechar maravilhosamente, é dizer que apesar de haver esse movimento na eliminação, na redução e posteriormente na eliminação da produção nuclear, né, principalmente agora voltada para o viés energético, a produção de energia nuclear no mundo corresponde a cerca de 17% da produção de energia elétrica no mundo. Que isso? 17%. Produção de história que moleque. Estatística, essa menina. 17% da produção nuclear. Então a gente percebe que da produção elétrica, desculpa. Exatamente. Apesar das muitas críticas, principalmente dos movimentos ambientalistas, sobre os perigos, né, da produção da energia nuclear, outros estudos também apontam, de várias instituições, que é a produção dentro da produção industrial mais segura que tem. Sim. Obviamente, depois de Chernobyl, foram adotados milhares e milhares de protocolos para evitar que um novo desastre dessa magnitude voltasse a acontecer. Tanto é que hoje a gente já tem cerca de 440, né, usinas de energia nuclear e estão sendo construídas nesse momento cerca de 80. Ou seja, a gente percebe que
apesar de haver esse movimento, de ocorrer esse movimento para diminuição e, consequentemente, para a extinção desse tipo de produção, ainda há um certo incentivo meio que secundário nesse tipo de produção. Bia, e aí a gente, desculpa só interromper, porque você tá falando, tá pensando, então só pode ter justificativa, né? Se existe cientificamente a ideia de que é uma energia interessante, isso só pode ser concomitante com essa proposta aqui. Ou seja, como Rússia e Estados Unidos querem reduzir seus arsenais, mas temem o surgimento de novas potências, eles comandam através da mídia, né, dos seus cientistas patrocinados, né, campanhas e motivações na comunidade internacional para a redução não só das armas nucleares, mas também da energia nuclear, né? Então você percebe que acho que tem um viés estratégico nesse bolo aí, né? Com certeza. Beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado. Eu adorei, pô, pra mim, dar um abraço, meu amigo, pô. Que prazer estar aqui cortando esse bolo com você hoje, meu amigo. O Parabanks que já virou uma tradição nas segundas-feiras. E esse é o Parabanks especial voltado aí para a UERJ, né? Essa semana tem mais surpresas, teremos mais Parabanks, né, para vocês especiais. Mas é a nossa tentativa de fechar o máximo de datas possível para que você no exame de qualificação, no vestibular também do Enem, tenha mais chances aí de aprovação, multiplicando sempre conosco, né, no nosso E só pra variar, né, Mestre? Mais uma vez na dianteira sempre ali, né? Na visitante, todo mundo ali ainda, ninguém fez isso, a gente já, pá! Porque ser pioneiro Pioneiro é a palavra tão nossa que deveria começar com X, né, Mac? Que pioneiro não ia ficar legal. Então a gente fica, né? A gente deixa porque é complicado, né? O pessoal tenta aí atualidade de água, todo ano atualidade de água, todo ano data comemorativa, né, que não cai. E a gente aqui sempre, né, dando aquele toque especial que você já está acostumado. Bial, forte abraço aí, obrigado, meu irmão. Galera aí do Periscope, muito obrigado pela presença. Pessoal do YouTube, lembrando, pessoal do YouTube, fica ligado no Periscope, porque assiste primeiro quem tá ligado no Periscope. O YouTube depois vai pro ar também. Então, acompanha essa nova ferramenta do Projeto X que está revolucionando a nossa estrutura. Beleza, galera? Forte abraço, beijão, valeu!